Olá, bom dia, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Gente, queria falar um pouco hoje sobre pedir, né? Pedir, mas pedir a Deus, beleza? Deus abençoe, bom dia, paz do Senhor Jesus, Shalom. Que a graça e o amor do Senhor seja sobre a minha vida e sobre a tua vida também, sobre a tua casa, sobre a minha casa, amém? Sobre o teu matrimônio, sobre o meu matrimônio, amém? Que o Espírito Santo venha estar guiando, direcionando, né? As nossas vidas hoje. Amém? Reconheço primeiramente que eu sou dependente de Deus, reconheço que eu não sou nada sem Deus, reconheço diante de Deus, diante de vocês, que a minha vida depende do Senhor. Amém? Que eu não sou nada, nada, absolutamente nada sem Ele, porque Ele é tudo, né? Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, é meu Salvador, Ele é meu Redentor. Amém? Ele é Deus, Ele é a pessoa realmente que vale a pena e a única pessoa realmente que tem, vamos dizer assim, que tem razão, Ele é Deus. E pela sua graça, pelo seu amor e pela presença dele, né, pelo Espírito Santo, pelo seu próprio Espírito Santo na minha vida, é que a gente tem um pouco de graça de poder falar a palavra de Deus, de poder fazer obras de justiça segundo a vontade dele. Amém? Então eu quero falar em nome de Jesus e peço a Deus e ao Espírito Santo que Ele tenha misericórdia, que possa me direcionar e me guiar. Amém? Só para falar um tema sobre pedir, sabe? Então, gente, pedir. O que é pedir? Pedir é pedir, né? Você somente vai pedir algo a alguém quando você tem uma necessidade. Quando você não tem algo, né? Você vai recorrer a pedir, né? Quando você está passando por uma necessidade, quando você está realmente precisando, quando você está passando por um perrengue, quando você realmente tem coisas, mas tem outras coisas que você não tem, que você precisa realmente. Então você aí chega ao ponto de pedir, né? Tem vezes que você pede para você, tem vezes que você pede, né, para a tua família, tem vezes que você pede para a tua esposa, tem vezes que você pede para Deus, né? Estou falando de pedir para Deus. E você pedir, né, em favor da tua mãe, dos teus irmãos, em favor do mundo, em favor da igreja, em favor de uma, vamos falar assim, de uma área específica, como em favor de missões, né, em favor da igreja. Então nós podemos pedir, né? Será que nós podemos pedir a Deus, biblicamente falando? Sim, nós podemos pedir e em várias partes, em várias passagens da Bíblia, o Senhor Jesus, né? O próprio Deus também nos manda a pedir, né? Nos insta, nos dá ânimo como pedir e o que pedir. Também o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos ensina que muitas vezes eu e você, muitas vezes nós não recebemos nada, não recebemos resposta, não recebemos confirmação, não recebemos, né, realmente uma resposta na oração. A nossa oração não é respondida. Por quê? Porque diz a palavra de Deus, diz o Espírito Santo através do apóstolo Paulo que muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque pedimos mal, porque não sabemos pedir como convém. Como lhe convém a quem? A nós? Não, como lhe convém a Deus. Porque muitas vezes nós pedimos, mas é para nossa conveniência. Só que Deus está, tipo assim, eu acredito que pela intenção de Deus, pela intenção da palavra de Deus, né, pedimos, né, e não recebemos, porque pedimos mal. Porque pedimos para os nossos próprios deleites. E, né, para os nossos próprios deleites. Então, deleite muitas vezes não é uma necessidade realmente que você tem. Deleite é uma coisa que você quer desfrutar e você quer experimentar só porque você quer, tipo por um capricho, porque você quer mesmo experimentar, porque você quer, você não precisa de fato, mas você quer experimentar, porque você quer, tipo assim, encher o teu ego. Tipo, hoje eu vejo pessoas pedindo coisas desnecessárias, coisas que não têm sentido, que não têm uma razão, que não têm uma lógica, né, clara, que não tem coerência. Tem pessoas que pedem coisas que não tem nada a ver com
a palavra, nem com o coração de Deus, nem com a vontade de Deus. Mas de que você pode pedir, pode pedir. Ninguém pode te impedir. Ninguém pode, ninguém deve, né? Ninguém deve impedir você de pedir a Deus. Mesmo que você não peça com a sua boca aberta, falando verbalmente, você pode pedir na tua mente, com o teu coração. Eu acredito, meus irmãos, que Deus ouve, que Deus te escuta. Eu acredito que Deus escuta as nossas orações, até nossas orações mentais, que nós pedimos com o coração, sabe? Deus escuta. Falando de pedir, me lembro que a Ana, né, a mãe do profeta Samuel, ela era estéril naquele tempo, né? E pela oração, né, pela palavra bíblica que está registrada, né, no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, ela estava chorando, ela chorava, ela foi na presença de Deus, começou a orar, ela começou a pedir a Deus, né? Quizás ela não pediu para Deus que tirasse a esterilidade. Ela só pediu para Deus aquilo que ela precisava, aquilo que ela realmente precisava e queria do seu coração, porque não era só que precisava, ela queria. A gente tem que ser sincero, ela foi sincera com Deus, né? Ela pediu algo que ela queria e que ela precisava, desculpe, que ela necessitava. O que era que ela não tinha, que ela precisava, que ela queria, e que entristeceu o coração dela, e que causava tristeza por causa de que a outra mulher, do marido dela, sempre magoava ela, se burlava dela, né? Caçoava dela por causa da esterilidade. Mas naquele dia ela orou diferente. Interessante, né? Quizás ela ia com seu esposo e a sua família todos os anos para adorar a Deus lá no templo, né? Lá na arca, né? E só que naquele dia, naquele tempo, foi diferente. E chegou aquela mulher e começou a chorar na presença de Deus e falando em voz baixa, assim, tipo, parecia um murmúrio. Mas ela estava chorando. E o sacerdote, né? Eli, naquele tempo que ele era o sumo sacerdote Eli, veja duas coisas que eu vi aí, né? O sacerdote Eli, ele era o representante de Deus na terra naquele momento, né? Ele representava o ministério. Ele representava o homem que intercede por Deus, né? Que intercede diante de Deus, né? Pelo povo. É o homem que tinha a palavra, o que deveria direcionar o povo. Era o homem que tinha a visão, o que deveria ter, mas ele não. Ele representava o ministério obeso, gordo, falta de visão, falta de audição espiritual, falta de discernimento. Mas ele era a autoridade. E por causa de que ele era a autoridade, ele liberou uma palavra para aquela mulher, depois que a mulher confirmou e falou, confessou para ele: Não, Senhor, eu não estou bêbada. Eu não estou bêbada. Porque ele tinha falado de jeito teu vinho, mulher. E vá para casa. E a mulher tinha que falar. A mãe de Samuel: Não, eu não estou bêbada, não estou passada de tragos, não. Eu estou clamando com a minha alma amargurada, estou chorando na presença de Deus. Ele não falou o que ele estava pedindo. Só que ele, como sacerdote, era o homem que estava naquele tempo, né, como autoridade colocada por Deus, né? Ele falou para ela assim: olha, que Deus cumpra o teu pedido, que Deus responda a tua oração, que Deus ache graça. Você sabe a história, né? E resulta que depois disso, né, Deus respondeu. Deus respondeu e ela teve Samuel, glória a Deus. Ele teve o profeta Samuel e ela dedicou, entregou, né, consagrou. Samuel era um nazireu de por vida para Deus. Ele é um consagrado para Deus. E ela entregou a Deus, ele a levou lá no templo, ela levou lá na arca para servir ao Senhor e ao sumo sacerdote Eli. Só que depois, irmão, diz a palavra que Deus se agraciou na mãe de Samuel e ela teve mais filhos. Deus abriu a matriz, né? Abriu a madre da mãe de Samuel, da Ana, né? E ela teve filhos de novo. Glória a Deus, né? Quizás ela nunca pediu: eu não quero ser mais estéril. Ela somente ela pediu para Deus o que ela precisava, um filho. Ela só queria era um filho, somente. E ela pediu e Deus, né? Deus atendeu seu pedido,
Deus respaldou ela, Deus respaldou o sacerdote, que liberou aquela palavra. Mas eu acredito que mais do que o sacerdote, Deus respaldou foi a intenção, o quebrantamento, porque a palavra de Deus diz assim que um coração quebrantado, um coração humilhado, um coração assim contristado na presença de Deus, Deus não desprezará jamais. Essa é uma palavra 100% absoluta e da parte de Deus. Então acredito que mais do que ali, Deus respaldou foi o coração quebrantado e contristado na sua presença de forma honesta, sincera, quebrada, humilhada da mãe de Samuel. E Deus respaldou. E Deus ouviu. Amém? Essa é uma forma de pedir. E Deus respondeu. Deus responde, gente. Gente, Deus responde. Deus responde, Ele vai responder. Né? Eu não sei quantos anos, quantas vezes ela foi para lá. Eu não sei se ela alguma vez orou. E Deus não respondeu, né? Mas naquele tempo, naquele dia, naquela hora, naquela estação, era o tempo dela chorar diferente, se quebrantar diferente. Quizás o processo que ela estava falando estava diferente de todos os anos anteriores. O quebrantamento dela realmente totalmente chegou aos ouvidos do seu coração de Deus, e Deus atendeu o pedido, e Deus respondeu e gerou um milagre, porque Samuel é um milagre. Samuel é o fruto do milagre, porque ela era estéril e ela gerou não somente um milagre, não somente um filho, ela gerou um profeta, ela gerou um pai, o pai dos profetas, o precursor das escolas de profetas, né? O precursor e fundador das escolas proféticas bíblicas. Então, vejam a importância de pedir, de saber pedir, de saber pedir. Mesmo que você ache que está pedindo certo, gente, a gente não sabe pedir, nós não sabemos pedir como convém, né? Mas de que existe a ordem de Deus, de Jesus, de pedir, sim, temos que pedir. Mas não é pedir por pedir, gente, tá bom? Né? Vamos ler aqui Vamos ver o Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 fala alguma coisa sobre pedir, né? Aqui. Aqui, perseverança na oração. Mateus capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 7. Mateus 7, versículo 7. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Escuta muita atenção. Escuta com muita atenção, escuta. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Ou seja, eu vejo ali um processo, vários níveis de oração, de pedir. Pedir e vos será concedido. É a forma mais rápida. Pedir e responde, amém, glória a Deus, será concedido. É a forma, como quando você pede algo de verdade a Deus, você pediu ao Senhor e Ele concedeu da sua vontade, da sua soberania, porque Ele é soberano e Ele é Deus. Mas depois aqui, buscar e encontrareis, já é um pouco mais intenso. Aí não é somente pedir, agora é buscar. Agora é buscar. Por que eu falo buscar hoje? Por que disse aqui a palavra buscar? Porque disse aqui buscar. Mateus 7,7. Só que hoje, no contexto da igreja cristã evangélica de hoje, dos nossos dias, as pessoas não são ensinadas a buscar. A igreja não é discipulada a buscar. Os líderes não ensinam de forma correta realmente a buscar. E os membros, os filhos, a igreja se torna uma igreja medíocre, uma igreja que quer tudo a se pedir e será concedido. Não é assim. Estamos em um segundo nível de buscar. Você tem que buscar. E o que significa buscar? Se você perdeu uma caneta aqui, se eu perdi uma caneta aqui e não encontro aqui onde eu deixei, eu vou ter que buscar. E para buscar, eu vou ficar sentado aqui na cadeira, eu vou ter
que mexer, mover as coisas até eu achar. Então, assim, buscar implica movimento. E buscar implica, né, fazer alguma coisa. Ter a atitude de buscar. Se de fato você quer. Se de fato você quer algo de Deus, se de fato você quer uma resposta, né? Se de fato você quer que Deus te responda, que Deus atenda o teu pedido, você tem que buscar. Não é somente pedir, igreja. Não é somente pedir. E também não é somente ficar na tua casa esperando. Deus vai fazer porque Ele é soberano. Se Ele quiser me abençoar, se Ele quiser me dar algo, Ele vai me dar. Não é assim também, não. É coisa de preguiçoso. Me desculpe, é uma coisa de sem vergonha. Primeiro, pedir e vos será concedido. É como quando Deus te responde uma oração, uma palavra te responde rápido e concedeu, glória a Deus. Mas existe o segundo passo que fala de buscar. Buscar e encontrareis. Aí buscar implica movimento, implica força de vontade, implica atitude. Né? Buscar, você tem que se mover, mexer para buscar, para fazer algo, para chamar a atenção. Até você encontrar, porque diz buscar e encontrarei. Ou seja, se você busca, você vai encontrar. Se você busca, você vai encontrar. Tá entendendo? Se você busca, você vai encontrar. Agora falando da intimidade. Porque, irmão, oração tem a ver com intimidade. Não tem como eu fugir dessa realidade. Não tem como a igreja ensinar uma coisa, né, separada da outra. Não tem como. A oração tem a ver com intimidade 100%. 100, 1000, 2000, 10.000%. A oração tem a ver com intimidade. Intimidade com Deus, intimidade sua com Deus, intimidade de Deus com você. E que é, irmão, o que é que nós ganhamos na intimidade com Deus? Eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que você ganha quando você se torna íntimo de Deus? O que é, agora você mais específico, o que é que você ganha ou ganhou, né, com a sua esposa ou com o teu esposo na intimidade que vocês têm? Na intimidade de vocês, o que vocês ganharam um do outro? Eu quero que você responda para você, responda para Deus, seja sincero e honesto de coração. Porque intimidade, irmãos, intimidade é intimidade. Aí você poderia responder para mim, não, mas que intimidade com Deus é diferente. Não, intimidade é intimidade e Deus sabe disso. Intimidade é intimidade, Deus sabe disso perfeitamente, melhor do que eu, melhor do que você. Então não tem essa desculpa, não tem essas coisas, ou esse papo de dizer, que intimidade com Deus e intimidade com Deus é diferente. Irmão, pode ser diferente no quesito de que Deus é Deus. No quesito de que quando você busca a Deus, você tem que ir com um coração diferente. Só que intimidade, seja com Deus, seja com a minha esposa, intimidade é intimidade. E o que eu conquisto, o que eu ganho, o que vocês ganham com intimidade entre Deus e você, ou entre tua esposa e você, o que é? Gente, quero que você seja sincero. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, escrevem aí na mensageria de texto, manda mensagem, escreve para mim, não tenho vergonha de receber uma correção. Não tenho. Eu dou glória a Deus pela tua vida, pelas pessoas que Deus coloca na minha vida, que com um coração realmente generoso e humilde me tentam ensinar alguma coisa e eu aprendo. Mas eu quero que você seja sincero. Intimidade tem a ver com a oração 100%? Tem. Intimidade me permite conquistar algo da outra pessoa, neste caso de Deus, neste caso da minha esposa, ou de outras pessoas, amigos. Intimidade, gente, é intimidade. É um nível superior. Somente de dizer, eu conheci uma pessoa no ônibus. Tipo, você conheceu porque você recebeu a mão e conheceu o nome, mas intimidade não tem. Porque para mim dizer, eu conheço Deus. Olha aqui. Para mim dizer, eu conheço a minha esposa tal. Para mim dizer que eu conheço a Nelsa, que é a minha esposa, e eu tenho já 14 anos, né?
de matrimônio, de casamento. Mas de conhecer ela, eu conheço ela desde 2008, quando eu estava na minha escola de missões. Mas não quero me sair do foco da palavra. Hoje o tema é pedir. E pedir tem a ver com oração. Oração tem a ver com intimidade 100.000%. E comecei lendo aqui Mateus 7, que fala de pedir e vos será concedido, que é um nível de oração onde Deus te responde segundo a sua vontade, segundo a sua soberania, e te responde e te concede a oração assim rápido, porque Deus é Deus. Mas tem outro nível que se chama buscai e encontrareis. Você tem que buscar e você vai encontrar. Mas esse buscar, gente, é na intimidade. Por isso que eu estava falando de intimidade. Esse buscar tem a ver com intimidade, com pagar um preço, com investir tempo, com investir horas. Por isso que eu digo assim, se você orar mais de uma hora e investir tempo com Deus, com o Senhor, não somente cantando musiquinha no fone do ouvido, não somente lendo uma Bíblia, eu tive intimidade com Deus porque li hoje, passei uma hora lendo a Bíblia. Mas você entendeu tudo que você está lendo? Você pode entender por cima, uma pincelada por cima daquilo que você leu, porque você tem entendimento que Deus te deu, né? Um entendimento humano. Mas é humano, não é espiritual, não é o do Espírito Santo, que é diferente. Mas na oração, em buscar e encontrareis, é outro nível, é outra coisa, é totalmente diferente. E não são todos que querem ir para esse nível. E ainda falta o outro nível que ainda é um pouco mais profundo, né? Que é, e a quem bate se lhe abrirá. Aí é mais violento. Porque fala de bater, né? É mais violento. Diz que tudo que pede recebe, glória a Deus, né? Mas fala aqui na parte do ponto médio do versículo, diz que quem busca encontra. Gente, você busca, você vai encontrar. Você paga um preço, você vai se mexer até você encontrar o que você perdeu ou aquilo que você deseja encontrar. Se você faz a sua parte, paga o preço, você vai encontrar. É por isso que a Bíblia diz: buscai, né? Buscai e encontrareis, buscai e acharás. Só que a gente, irmãos, querem tudo de Deus. Hoje em dia os evangélicos querem tudo de Deus. Hoje a humanidade quer tudo de Deus, sem buscar a Deus, sem pedir a Deus. Olha assim, o ser humano, o homem hoje em dia, ele quer as coisas de Deus, quer as bênçãos, quer que Deus responda, quer que Deus respalde, quer que Deus liberte, quer que Deus cure, quer que Deus abra as portas, quer que Deus lhe dê cura, faça um milagre. As pessoas querem que Deus tire os seus filhos da prisão, da cadeia, sei lá. Está entendendo? Mas não querem pagar o preço, não querem buscar, não querem encontrar realmente a Deus. Não querem encontrar realmente a vontade de Deus, não querem encontrar o que Deus, né, o que Deus quer fazer. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, né, pedir e não, né, disse esse tipo de pedir e não recebeis, porque pedir mal, porque somente pedem para seus próprios deleites, sua própria vontade, ou seja, são orações egoístas, porque são orações feitas por pessoas que não sabem pedir, por pessoas que não têm uma intimidade com Deus, sabe? Gente, um dos personagens que mais marca a minha vida, porque tem muitos homens de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que são um exemplo para mim de intimidade com Deus. Mas uma das pessoas que o próprio Deus fala assim, que nunca jamais se levantará e nunca jamais se levantou um profeta tão grande, tão tipo assim, excelente como o profeta Moisés, que foi o libertador de Israel. Nunca. E nem o Elias, que foi para o céu em uma carruagem de fogo. Mas Deus fala de Moisés. Deus fala de Moisés que ele tinha uma intimidade tão grande e tão profunda com Deus, uma intimidade tal, ao ponto tal de que Deus fala assim de Moisés que é a única pessoa com quem ele falava face a face. E nós sabemos que Deus não falava cara a cara assim, porque Moisés ia morrer. Não ia aguentar tamanho poder, tamanho glória, mas Deus mesmo dá testemunho. Não tem nem haverá outro homem, outro profeta em Israel, né, que seja como Moisés, com o qual eu falava face a face. Para mim isso tem a ver, irmão, com intimidade. A intimidade que tinha esses dois.
a intimidade que tinha esses dois, a intimidade que tinha Deus com Moisés, a intimidade que tinha Moisés com Deus. Era de respeito? Era. Mas era mais do que isso. Por que, irmão, eu falo de intimidade? Gente, você fica chateado comigo. Não me importa se você fica chateado, se você fica bravo, se você fica com ódio de mim. Irmão, eu estou ensinando em nome de Jesus e pregando a palavra de Deus baseada, né, em pedir, em intimidade, em pagar preço, buscar e achareis. Hoje as pessoas, irmãos, eles querem que as pessoas preguem do jeito que elas querem. Eles querem que as pessoas preguem, né, do jeito que elas escutam no YouTube, do jeito que elas escutam outras pessoas que são extremistas do lado do YouTube, né? A gente tem que ser equilibrado. Só que a gente não vai ser equilibrado se nós tivermos o Espírito Santo nos dando o discernimento certo e adequado. Porque o Espírito Santo é quem nos dá o discernimento certo e adequado. É quem nos coloca os próprios óculos de Deus para nós vermos e enxergarmos realmente o que Deus quer e a verdade oculta detrás de muitas coisas. E a verdade oculta detrás de muita palavra, o discernimento certo para entender várias palavras. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrarei. Buscai, já você começa a crescer. Você começa a ter uma intimidade um pouco maior com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. E o que eu queria, a pergunta que eu fiz para nós, que eu fiz para vocês, irmão, o que você conquista? O que você conquistou na intimidade com a tua esposa? O que você conquistou? O que você conquista? O que nós conquistamos quando nós temos uma intimidade realmente profunda com os nossos cônjuges, com o nosso amigo, né? E até com o nosso Deus e com o nosso amigo Deus, Espírito Santo de Deus, que também é o próprio Deus. Porque nós queremos falar de Deus, o Senhor Jeová, como se fosse o único Deus e deixamos o Espírito Santo como lá pequenininho. Irmãos, o Espírito Santo é Deus também, é o mesmo Deus. Jesus, ele é o próprio Deus. Aí, vem aqui comigo. Será que Deus não está interessado em intimidade tanto assim que ele veio em forma de homem, assim como eu, como você, pecador 100%, só que Jesus também, ele foi perfeito 100%, ele foi Deus 100%. Ele poderia pecar se ele quisesse. Tanto assim que ele sentiu fome, se sentiu cansado, ele chorou, ele passou por todas as coisas que o ser humano passa. Só que como filho de Deus, ele entendeu a sua missão e seu propósito. Só que hoje nós dizemos que somos filhos de Deus e muitas vezes nós não queremos entender. E muitas vezes até entendemos o propósito de Deus para nós, só que não queremos obedecer, que é outra coisa, né? É outra questão. Então, mas eu quero falar de intimidade, quero continuar falando, e o Espírito Santo está fluindo, glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, que tenha misericórdia de mim, deste pecador aqui, em nome de Jesus, que tenha misericórdia e me cubra com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, que me permita levar essa palavra sempre à igreja e para o povo sedento de Deus. Buscar e encontrarei. O que eu conquistei com a Nelsa? Há 14 anos, eu somente conhecia a Nelsa, assim, apertando de mão, a paz do Senhor, sou César. Ela falou, sou Nelsa e tal, e conheci ela assim. Mas, conhecer de verdade, você conhece na intimidade. Depois que a gente se casou, depois que a gente contraiu o matrimônio, né? Glória a Deus, nos tornamos cônjuges um do outro, nos tornamos íntimos um do outro. O que eu conquistei que ela conquista de mim? Querendo ou não, nós conquistamos a confiança um do outro. Agora eu posso dizer, eu conheço minha esposa. Conheço muito grande parte da minha esposa e ela me conhece a mim também. Né? Nós não andamos falando um do outro, ela é minha melhor amiga, mas já somos, tipo assim, de alguma forma somos amigos porque ela me conhece. Nos rimos, bagunçamos, né? Contamos coisas entre nós dois. Existe certa parceria, existe certa cumplicidade, porque somos matrimônio, somos casamento, porque temos uma intimidade. Temos uma intimidade. E é isso que eu quero falar para você. Temos uma intimidade. Intimidade foi conquistada baseada numa convivência de 14 anos, uma convivência, uma vida um do outro, conhecendo um do outro. E é a mesma coisa com Deus, gente. Você vai conquistar uma intimidade com Deus, uma amizade com Deus,
na intimidade. Minha esposa e eu não nos faltamos o respeito. Pelo fato de nós termos uma profunda intimidade de 14 anos, eu não falto o respeito da Nelson. Nelson não falta respeito. Mas ela é minha esposa, minha intercessora, minha amiga, né? Tenho parceria com ela, temos cumplicidade, temos projeto entre nós dois, né? Eu respeito ela, conheço a intimidade dela, ela conhece minha intimidade. É a única pessoa que pode me ver tal qual eu sou, como Deus me trouxe ao mundo e vice-versa. É intimidade. E com Deus não é diferente, gente. É isso que eu, César Augusto Machado Figueira, quero que você entenda. Intimidade. Só que para chegar a um nível de intimidade assim, de confiança, de conhecer de conhecer um ao outro, muita coisa tem que ser quebrada. Muitos conceitos e preconceitos, muitas vergonhas têm que ser quebradas para termos realmente intimidade. Para termos realmente um conhecimento um do outro. E essa intimidade que me chamou a atenção entre Moisés e Deus, sabe? Né? Também teve o Abraão, né? Mas Moisés, Deus falava face a face, cara. Moisés foi a única pessoa, desculpa, Moisés foi a única pessoa que falou para Deus, que eu vi, que está na Bíblia. Falou para Deus quando Deus queria destruir o povo de Israel, porque Deus ia destruir. Gente, Deus ia aniquilar o povo de Israel. Deus não estava blefando. Deus não estava brincando. Deus não estava blefando que ia destruir. Ele falou que ia destruir, ele ia acabar, ele ia aniquilar todo o povo de Israel. Tanto assim que ele falou para Moisés, Moisés, de ti eu vou fazer um melhor povo. Através de você eu vou fazer um melhor povo. Tipo, que me obedeça, que seja fiel, que seja honesto, leal a mim. E o que fez Moisés? Um homem que conhecia Deus e Deus conhecia ele intimamente. Somente por causa da intimidade, somente por causa dessa palavra. Moisés falou para Deus, olha aqui. Moisés falou para Deus, poxa, eu estou parafraseando. Você que está lendo a Bíblia, leia na sua Bíblia. Deus, Senhor, você vai destruir esse povo? Você tirou o povo do Egito. Você manifestou 10 pragas para libertar esse povo de lá do Egito. E agora que você traz para cá, para o deserto, agora você quer destruir o teu povo. Moisés falou. Quem me dá a entender a mim? Pareciera que Moisés estivesse confrontando a Deus. Questionando ao próprio Deus e Senhor. E Deus falou alguma coisa? Deus matou a Moisés? Não. Deus estava escutando o seu amigo. Deus estava ouvindo aquela pessoa com quem ele falava face a face. Porque Deus gosta disso, gente. Deus gosta da intimidade. De uma intimidade conquistada. E Moisés continua falando, poxa Deus, o teu povo. E Deus tinha falado assim, eu vou destruir esse teu povo. Deus tinha falado a mesma coisa. Eu vou acabar esse teu povo, Moisés. Eu vou destruir, vou aniquilar esse teu povo. E Deus ia acabar com esse povo. E eu vou fazer um povo através de você, Moisés, um povo melhor. E Moisés replicou e falou, não Deus, poxa, tu vai matar esse povo, tu vai destruir esse povo, tu vai aniquilar esse povo. Tu tirou do Egito, tu fez tantos milagres, tu mandou falar tanta coisa para o faraó. E agora tu vai acabar com esse povo aqui no deserto assim? Porque você quer acabá-lo? Quem estava certo, Deus ou Moisés? Deus estava certo, 100%. Moisés estava errado também. Né? Se fosse eu que não tenho essa intimidade que tinha Moisés com Deus, que se eu tivesse ficado e falar para Deus, amém Deus, amém, faz o que o Senhor quiser, faça a tua vontade. E Deus tivesse acabado esse povo. E ele cumpriria a sua palavra e tivesse feito um povo melhor através da minha vida, porque Deus não é mentiroso. Só que Deus, olha o que faz essa intimidade. Deus ouviu Moisés. Deus escutou a Moisés. Deus escutou e prestou atenção. Deus deu atenção a Moisés, ao seu amigo. Entre aspas, Deus escutou o confronto do seu amigo. Porque os amigos são para isso, né? E eu não estou falando heresia, gente.
É porque uma coisa que me chamou a atenção está na Bíblia, está aí na palavra de Deus. São coisas que a gente conquista na intimidade. Quem é a única pessoa capaz de me confrontar? Além de Deus. Sem ser uma autoridade por em cima de mim. Mas quem é essa pessoa capaz de confrontar-me quando eu estou errado? Ou assim não esteja errado, mas capaz de confrontar-me e eu fico calado muitas vezes? É a minha esposa. A minha esposa me confronta. É a única pessoa que me confronta. Né? E eu muitas vezes baixo minha cabeça, porque a gente tem que ser humilde. A gente tem que reconhecer, tem que dizer obrigado, tem que dizer verdade, amor, você está certo, tal. Eu estou errado, tal. É intimidade, gente. É intimidade. E vice-versa, eu confronto ela, né? Muitas vezes, também algumas coisas. Porque eu sou esposo dela. Se eu não fosse o esposo dela, eu vou estar confrontando ela se eu não conheço ela. Eu vou confrontar uma pessoa que não tem intimidade comigo, né? É diferente. Mas Deus escutou a Moisés, o seu amigo, aquele que tinha intimidade, aquele com quem Deus falava face a face. Então, uma coisa, irmão, que se conquista é isso, que você encontra o favor de Deus, você encontra o favor de Deus, você encontra a resposta, você encontra o milagre, você encontra em Deus aquilo que você está pedindo, porque você está buscando, você está tendo intimidade. Buscar é isso, é ter intimidade, é crescer de glória em glória, amém? No conhecimento, na intimidade com Deus, buscando, pagando, investindo tempo. Não é somente 1 minuto, não é somente 5 minutos, não é somente 15 minutos, não é somente 1 hora. É sempre. É orar sem cessar, como disse a palavra de Deus. É orar sem cessar. É pedir e você será concedido. É buscar e encontrarei. E é bater e a porta será aberta para vós. Ali é o terceiro estágio, é o terceiro nível de uma vida com Deus, de uma vida de intimidade. É quando você se torna um pouco mais violento. Aí você vai bater. Para mim, esse bater fala muito da intercessão, do clamor. Porque tem vezes que você vai ter que gritar, você vai ter que abrir a sua boca, você vai ter que gritar com a tua garganta, levantar a tua voz, você vai ter que guerrear, você vai ter que tomar posse de uma forma mais violenta. Não é somente Senhor, meu Deus, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me responder, me responde. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Né? A outra parte. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te amo, Jesus, papá. Senhor, a tua palavra diz isso, 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 isso. É intimidade. Buscar, estamos buscando. Até que nos encontremos. Só que na parte de bater, aí é mais violento. O nível de intimidade, o nível de intimidade, o nível da vida com Deus é totalmente diferente. É a vida de Moisés, Elias, Abraão, Paulo, o nível que tinham os apóstolos que conheciam a Jesus, o próprio Deus na terra, pessoalmente, tocaram nele, olharam para os seus olhos. É totalmente diferente. Né? Então, gente, eu quero que você entenda isso. Enquanto a pedir, ninguém pode te impedir de pedir a Deus. Você pode pedir. E dependendo da tua intimidade, dependendo da tua vida com Deus, Deus vai te responder. Você vai encontrar o que está pedindo de Deus, você vai. Né? Mas se você tiver uma intimidade maior, superior ao da mídia hoje, né? ao da estatística de hoje, eu tenho certeza que você é um homem de Deus. Um homem amigo de Deus. E quando você é amigo de Deus, você pode chegar a esse ponto. Pode chegar assim. Não é impossível. E mais ainda, hoje você tem o Espírito do próprio Deus dentro de você. Hoje nós temos o Espírito do próprio Deus dentro de nós. Que muitas vezes nós contristamos o Espírito Santo. Muitas vezes nós entristecemos o Espírito de Deus que está dentro de nós. Sim, mas Ele está aqui dentro. Só basta nós uma palavra, Senhor, eis-me aqui. Estou aqui, Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus, me ajuda, Pai amado, no nome de Jesus, Senhor. Pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Pai. E você começa a se quebrantar, buscar. Quando você escuta uma pessoa falando assim, que parece como que está mandando a Deus, ou dando uma ordem ao Senhor, não é que está dando uma ordem para o Senhor, não é que está dando um comando para Deus. Eu não quero justificar. Tem pessoas que sim, que não têm entendimento e pensam que Deus é um servente.
Pensa que Deus é um servo, pensa que Deus é um escravo. O pior, pensa que Deus é Papai Noel, que só pedir, fazer uma cartinha e Deus vai responder, vai trazer o presentinho para você. Deus não age dessa forma, gente. Deus não age dessa forma. E eu não quero incentivar a nada disso. O que eu estou falando hoje, pregando hoje, sobre a palavra pedir. E dando a entender que pedir tem a ver com intimidade 100%. Porque não tem como falar de pedir e deixar a oração de lado. Não é você vai pedir para Deus assim, Senhor, me dá isso e Deus vai te dar. Não. Você tem que ser íntimo de Deus. Você tem que gastar um tempo com Deus. Você tem que investir a tua vida, alma, corpo e espírito em Deus. Ah, mas eu oro no carro. Mas você está gastando tempo com Deus, gente. Intimidade. Para mim ter intimidade com minha esposa de forma mais profunda, eu não vou fazer na rua. Eu não vou fazer em qualquer lugar. Não. Intimidade, para ter intimidade, nós temos um lugar específico. E Deus sabe disso. Deus, Jesus sabe disso. Para termos intimidade mais profunda, onde você é tal qual com a tua esposa, você tem um quarto. A tua habitação. Você tem lugares específicos para ter intimidade. Hoje, humanamente falando, existem lugares para ter intimidade. Primeiro lugar, não tem outro lugar. A tua casa, no teu quarto. Outros lugares de intimidade. Hotéis, motéis. São lugares de intimidade. Só que muitos usam os hotéis e os motéis para ter intimidade com pessoas erradas e cometer pecado, adultério e fornicação. Outros vão com a sua esposa, né? Querem ter um momento de intimidade especial. Mas são lugares de intimidade. Mas Deus sabe que o melhor lugar de intimidade é o quarto, é a tua habitação. E Ele fala, né? Entra no teu quarto e teu pai que te vê em secreto, Ele te recompensará em público. Deus fala do quarto. Deus fala de intimidade, gente. Existe o melhor lugar para ter intimidade, para você conhecer a Deus, para você conhecer a vontade de Deus, é no teu quarto, é na intimidade. É na intimidade. Não é em qualquer lugar. E Jesus repreende os religiosos, porque os religiosos eles têm uma forma de pedir também. E eles têm um tipo de oração também, porque são religiosos. Porque são hipócritas. Jesus fala que os religiosos eles gostam, eles amam de orar em público, nas praças, nos primeiros lugares, nas igrejas, com as mãos levantadas, com tremendas roupas de religiosos. Ou seja, hoje em dia, se fosse hoje nos tempos modernos, vestidos como evangélicos, se vestem como evangélicos, falam como evangélicos, usam um monte de versículos bíblicos na sua boca para que as pessoas vejam ele, as pessoas louvem ele, as pessoas honrem eles, para que as pessoas falem deles e digam que eles são tremendos homens de Deus. É isso que as pessoas que não são íntimas de Deus fazem. Que têm a falsa intimidade. Eles querem demonstrar e manifestar uma falsa intimidade. Mas os íntimos são aqueles que vão para o quarto, vão para o secreto, vão para o lugar secreto, têm intimidade com Deus. E Deus fala com ele, Deus revela o seu coração, assim como nós revelamos o coração para Deus, assim como nós nos quebrantamos diante de Deus, assim como nós nos tornamos nu diante de Deus. Porque no teu quarto você pode tirar as tuas roupas e orar pelado, nu diante de Deus. Porque está na intimidade, é tu e Deus. E do mesmo jeito que você faz com a tua esposa, com o teu esposo. Intimidade, o quarto da intimidade. O quarto é o lugar da intimidade. O lugar da intimidade é o quarto. É o lugar mais secreto. É o teu lugar favorito. É ali que você vai conquistar um nível de intimidade. É ali que você vai conquistar um nível mais profundo, um nível maior de intimidade e profundidade do relacionamento com Deus, com a tua esposa, com o teu amigo, com o teu marido. Intimidade. É profundidade, intimidade. Oração tem a ver com intimidade e profundidade. E profundidade tem a ver com ousadia. E Moisés era íntimo, ele não somente orava, ele era íntimo, ele era profundo e ele era ousado. E ele foi ousado quando falou para Deus. Poxa, Deus, tu vai destruir esse povo? Ele falou com humildade, claro, ele falou com humildade, Senhor, por favor, Senhor. Mas ele foi ousado, porque ele conhecia já a Deus, ele tinha
tempo com Deus. Ele conheceu aquele Deus que falava com ele lá no deserto, na sarça ardente. E ele foi conquistando intimidade. E desde o princípio ele foi Moisés sempre falando com Deus. Ele sempre foi a mesma pessoa falando com Deus. Ele não se tornou religioso porque conheceu a Deus, porque escutou a voz de Deus. Não. Ele continuou sendo Moisés. Porque desde o princípio Moisés ele replicou para Deus. Desde o princípio. Quando Deus falou na sarça ardente, vá libertar o meu povo, e ele começou a falar, mas Senhor, eu sou isso. Começou a falar montar um monte de coisa. E não por isso Deus rejeitou ele, Deus escolheu ele. E sempre você presta atenção na forma como Deus falava com Moisés e da forma como Moisés falava para Deus. Gente, é uma intimidade totalmente diferente. Que se conquista numa vida em investir tempo. Olha, Deus investiu, vamos falar assim, Deus investiu 80 dias onde Deus teve maior profundidade com aquele homem que foi no Monte Sinai. Moisés passou 40 dias e 40 noites, né, a primeira vez, tendo intimidade, conhecendo e ouvindo Deus, falando com Deus. E depois disse a palavra que ele subiu mais uma vez, mais 40 dias e mais 40 noites, ou seja, 80 dias da sua vida, 80 dias da sua vida, onde ele investiu 40 dias e 40 noites completos ao próprio Deus, ao Senhor. Tem pessoas que têm hoje 90, 70 anos, e desses 70, 90 anos eles têm no Evangelho muitas vezes 40, 50 anos, mas desses 40, 50 não têm investido nem sequer 30 dias assim profundo na presença do Senhor. E tanto assim que o próprio Deus depois fala. Deus vai falar de você. Deus vai falar de você quando você tem uma intimidade profunda com Ele. Deus vai falar, Deus vai dar testemunho. E Deus falou de Moisés que nunca se levantou e nunca se levantará outro homem como Moisés no meu povo. Nunca houve um profeta, nem se levantará mais outro profeta como Moisés no meu povo, com o qual eu falava face a face, cara a cara. Ele falava para mim as coisas e eu respondia. E sabe, dá a entender naquele pedido que Moisés fez para Deus, que Deus escutou. Tá bom meu amigo. Vamos falar assim, né? Tá bom meu amigo. Eu vou fazer o que tu está falando. Eu não vou destruir seu povo. Mas eu queria destruir. Eu queria aniquilar seu povo desleal, infiel e pecador. Porque ele é Deus, ele poderia fazer por em cima de Moisés, porque ele é o Senhor. Mas ele que? Ele deu valor à intimidade. Deus deu valor à intimidade que tinha Moisés com ele. E quando Deus dá valor à intimidade, Deus dá valor às palavras que uma pessoa íntima vai falar para ele. Né? Quizás, como hoje em dia, as pessoas poderiam até falar de Moisés. E falaram, os próprios irmãos de Moisés falaram mal de Moisés. Maria e Arão, ou Miriam e Arão. Mas nós também somos profetas. Deus também fala com a gente e tal. Mas Deus somente, tipo assim, honra Moisés agora, esse que começaram a criticar e falar mal. Esse é um perigo. Irmão, você que gosta de criticar, de dar a tua opinião a respeito de alguns homens de Deus, quem cala é sábio. Quem cala é sábio. É melhor fechar a tua boca em nome de Jesus e não dar a tua opinião, que dar a tua opinião e pecar contra Deus. Mesmo que você não conheça esse homem. E se você não conhece a tal pessoa, melhor ainda, mais ainda. Não fales, não critiques, não dê a tua opinião. Porque você não conhece essa pessoa. Está entendendo? Você não conhece a intimidade dele com Deus. E era isso, né, que aconteceu com Miriam e Arão. Eles eram irmãos de Moisés. Eles sabiam um pouco da intimidade que Deus tinha com Moisés. Mas eles não sabiam quizás da intimidade que Moisés tinha com Deus. Que é isso que marca a diferença. Só que quando nós temos intimidade com Deus, quando uma pessoa tem intimidade da forma, da intimidade profunda, ousada com Deus, as pessoas que estão lá fora, os que estão ao meu redor e ao teu redor, eles não vão entender você. Eles vão te criticar, eles vão querer buscar alguma falha em vocês. Porque eles não estão entendendo, eles não te conhecem. Mas Deus te conhece. Então, para aqueles que gostam de emitir as suas opiniões, suas críticas, construtivas, entre aspas, e destrutivas ainda, mais ainda,
melhor é prestar atenção. Ficar em silêncio. Quem cala é sábio, em nome de Jesus. Outra coisa que eu sempre recomendo, falando de mim, da minha pessoa. Você quer falar de mim ou saber algo de mim, não fale com terceiros, porque você não sabe de mim primeiro. Olha, sabe, até um verso. Não fales com terceiro o que você não sabe de mim primeiro. Se você quer falar de mim, de verdade, chega pessoalmente, pergunta para mim, meu irmão, meu amigo, meu irmão em Cristo. Ele, me explica isso, essa coisa aqui que não estou entendendo. Essa parte da tua vida, como é que você está com Deus nesta parte? Como que você está com Deus nessa área? E eu vou te falar, eu vou te dar uma resposta, mas mesmo eu te dando uma resposta, você não vai entender um 100% da minha vida com Deus, da minha intimidade que eu tenho e do porquê eu prego certas coisas, porque é a minha vida, é a minha intimidade. Cada quem tem a sua intimidade e a intimidade dos outros se respeita. Então, se você começa a omitir a tua opinião, a tua crítica, a tua murmuração contra a pessoa, contra um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você está pecando. Você está pecando sim. E pecado é afastar-se de Deus. Pecado vai te levar para o inferno. Se você não se arrepender, claro. Então, o que é mais correto? Vai, pergunta para a pessoa. Pergunta para o homem de Deus se é que você está perto dele. Se não está perto dele, mais ainda, faça silêncio. Faça como fez Jacó, quando José contou aqueles sonhos doidos, que para ele eram sonhos doidos, né? Mas eram sonhos proféticos. E ele disse a palavra de Deus que Jacó guardou isso no seu coração. Ele ficou em silêncio e guardou no seu coração. Ele nunca falou nada. Ele somente falou uma vez, poxa, acaso serviremos a tomar e eu para ti também? Mas ele guardou no seu coração tudo aquilo. Então guarda no teu coração tudo aquilo. Guarda no teu coração. Não como um religioso, mas como uma pessoa prudente, entendida em nome de Jesus. Como uma pessoa que quer entender mais adiante as coisas. E é por isso que a Bíblia diz assim, meu irmão. É por isso que a palavra de Deus diz assim, que aquilo que você não entende hoje, vai entender depois. E que o Espírito Santo te dá entendimento em tudo. Porque é o Espírito Santo que vai te dar entendimento, não é você. Não é YouTube. Não é Facebook. É o Espírito Santo que vai te dar entendimento. Você pode até escutar esta palavra, você pode até assistir esta pregação, mas o Espírito Santo, se ele estiver na tua vida, se de fato ele estiver na tua vida, e se você tiver intimidade de verdade com Deus, você vai entender o que eu estou falando, você vai dizer, é verdade, porque eu já vivi isso. Então, é melhor, irmão, é ficar em silêncio, ser sábio. E ser sábio é uma pessoa que tem temor a Deus e que quer ter temor a Deus. Então, você entenda esses níveis de intimidade. Onde você pede, onde você busca e onde você bate, que é mais ousado, mais violento na tua vida, na tua intimidade. Aí o versículo 8, Mateus 7, diz assim, pois todo, aqui Jesus, quem está falando aqui é Jesus, é o próprio Senhor Jesus que está pregando aqui, pois todo que pede, recebe, todo. Sem exceção. Não é somente os evangélicos. Diz todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. Todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. É uma coisa lógica, a lógica de Deus. Olha aqui a lógica, a matemática de Deus. Se você pede, e dependendo como você pede, você vai receber. Aqui não diz como dependendo, diz é quem pede, recebe. Só que a Bíblia aqui não diz em que tempo você vai receber. Em que hora você vai receber. Quando você vai receber. Aqui não diz isso. Jesus somente está falando tudo que pede vai receber. Pronto. Ele não está especificando em que momento, em que hora, em que dia, quando, de que forma, de que jeito, mas vai receber. Amém? O que busca, encontra. Aí sim, mais específico. Quem busca, encontra. Quem paga o preço, quem se mexe, quem se movimenta. Quem busca, encontra, vai encontrar. Você está buscando? Você está pagando o preço? Você está se movendo? Ou você está dizendo, eu estou buscando, mas sentado? Você não está buscando, você está sendo um preguiçoso, um sem vergonha. Buscar é atitude. Você está tendo atitude para buscar a Deus? Quais são as tuas atitudes de buscar a Deus? Qual é o teu desejo de buscar a Deus? De tu orar, de tu pedir. Buscar e encontrarás. Isso é uma lógica. Né? Batei
e a porta será aberta para vós. Aí é mais violento, como eu já falei, né? Batei. Como aquele vídeo. Pum, pum, pum. Batei e a porta será aberta para vós. Porque Deus é Pai. Deus é um Pai. Deus, ele não é somente Deus. Ele é o Abba Pai. Ele é Deus, Elohim, e ele é Abba. Ele é Pai. Né? O versículo 9. Qual dentre vós é um homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Você. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se nós nos chamamos, nos consideramos a igreja, e a igreja está conformada pelos filhos de Deus. Se um filho de Deus pedir a Deus, e Deus ser Pai, você acha que Deus não vai responder, Deus não vai dar? Só porque Deus é caprichoso, porque Deus, porque eu sou Deus, não, eu sou soberano, se eu não quero. Mas aqui Jesus está falando, e está colocando a Deus na condição de Pai, na qualidade de Pai. Está entendendo? Né? Qual dentre vós é o homem, Jesus fala do homem, né? Do homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? E é por isso que você vê que Deus responde ao pecador. É por isso que você vê que Deus responde ao ímpio, ao iníquo. Mas como se ele não vai para a igreja? Se ele não jejua, ele não é evangélico? Mas ele pediu e já Deus respondeu. Porque Deus é Pai, gente. Deus é Pai. Deus não tem filhos favoritos ou prediletos. Eu prefiro mais o César do que a fulano. Não. Disse, qual dentre vós um homem que, se o filho, se for filho, disse aqui especificamente, o filho, lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Você falou para Deus como Pai ou como Senhor? O homem, Jeová, o Senhor, aquele respeito religioso. Deus é Pai, gente. Deus é Pai. Você tem filho ou filhas? O filho não vai chegar para mim se prostrar como um rei. Ele não vai chegar a me tratar como um rei. Não. Porque nós somos pai. Eu não sou rei. Eu não sou o monarca, eu sou o pai do meu filho. Ele não vai chegar, Senhor papai, Senhor rei papai César I. Não, ele é meu filho, cara. Entendam isso. Deus é Pai. Como que eu vou tratar, né? Aqui no Brasil tem um costume que eu gosto. Eles chamam os filhos respondem para o pai. Tipo, eu falo para o Adriano, Adriano, sim senhor. Ah, que bom. Né? É um respeito. Eu acho bacana essa parte. É verdade. Deus, o Pai sempre será Senhor e será Pai. Deus continua sendo Deus, mas também Ele é Senhor. Só que Ele é Pai. Para a igreja, mais do que Senhor, Deus é Pai. Para nós, como cristãos, mais do que servos de Deus, nós somos filhos. Somos mais do que servos, mais do que profetas, mais do que apóstolos, mais do que pastores, mais do que evangelistas, mais do que um presbítero, mais do que um diácono, mais e mais do que um mestre da palavra, um teólogo. Deus, aleluia, nós somos filhos. O nosso título, o nosso chamado não conta diante de Deus. O que conta é a nossa intimidade, a nossa filiação. Nós somos filhos. E o filho pode pedir, né? Pode pedir. O filho pode pedir. E se o pai tem, ele vai dar. E no caso de Deus, Deus sempre tem. Deus sempre tem. Deus disse a palavra que Ele é, aleluia, Jeová Rafa, o Deus que todo sara. Ele é Jeová Jireh, o Deus que todo provê. Então Deus sempre tem. Disse a palavra de Deus que Ele é o dono do ouro e da prata. Se você pedir, Ele vai te dar, seja o que for, porque você é filho e Ele é pai. E é isso que eu quero que você entenda no nome de Jesus. Você é filho. Você é mais do que profeta, mais do que apóstolo. Você é filho de Deus. E Deus, aleluia, por em cima do senhorio dele, Ele é Pai. Ele é Pai, Ele é o Abba Pai. Deus não quer que você sempre trate Ele
com aquela religiosidade quadrada. Senhor, Senhor, Ele é teu Pai. Chega a Ele com intimidade. O filho sabe como conquistar o coração do Pai. Os filhos sabem como chegar a nós de fininho. Os filhos sabem. E a gente sabe como pai a intenção que o filho está buscando. A intenção com que o filho está chegando até nós. Só que nós gostamos do jeito que os filhos chegam até nós. Nós gostamos. Os pais gostam. Ou você não gosta. Ou você gosta que teu filho sempre te trate como um rei. Senhor. Não, meu irmão. O pai é o pai. O filho é o filho. Eu não sou o rei. Nós temos autoridade de reis espiritualmente falando, dada pelo próprio Deus. Mas na minha casa, eu sou pai. Eu sou esposo. Meu filho, ele não é meu servo. A minha esposa não é minha serva, não é minha escrava. O meu filho não é escravo, meu filho é meu filho, cara. Então, qual dentre vós é pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se eu sou pai e meu filho me pedir pai, eu posso pegar uma maçã que está na geladeira? Eu vou lhe dar uma pedra. Eu vou lhe dizer que não. Eu vou tratar ele grossamente e vou dizer que não. Não. Pega lá, filho. É tua, pega lá. Pega lá, pega duas. Pega uma para mim, uma para ti. Intimidade, gente. Intimidade, vida, convivência, família. A intimidade com Deus tem a ver com família também. É família, a família de Deus, a família da fé. É por isso que você escuta e vê gente falando de uma forma diferente com Deus, porque você não entende. E somente essas pessoas, somente nós, somente eu entendo o que eu vivo com Deus, o que Deus fala comigo, o que Deus vive comigo na intimidade, o que eu vivo com Deus na intimidade. Então eu posso me referir a Deus do jeito que eu tenho conquistado na minha intimidade, porque intimidade se conquista, profundidade se conquista, confiança se conquista em intimidade. Está entendendo? Então, irmão, melhor quando você veja uma coisa dessa, faça silêncio. Não dê a sua opinião, não peque contra Deus. Se você não conhece mais ainda aquele homem de Deus, se você não conhece aquele Moisés, não conhece aquilo que Moisés vive com Deus e aquilo que Deus fala com ele na intimidade, faça silêncio. Não busque uma lepra. Ou melhor dito, não manifeste a lepra do teu coração. E se você falar, é porque você já estava leproso faz tempo no teu coração. Como Miriam e Arão. Arão não ficou leproso porque ele era sumo sacerdote e tinha as vestes sacerdotais, se salvou por isso. Mas Miriam, ela era profeta, mas Deus deixou ela branca como a neve e ficou leprosa e afastada do povo. E pagou o seu preço, até que se arrependeu e Deus tirou a lepra e voltou de novo para o arraiar o povo de Deus. Então, meus irmãos, a intimidade é gradativa. A intimidade é gradativa. Se você vê que alguns filhos na tua casa têm um certo grau de intimidade contigo, com teu pai. E não quer dizer que é favorito, senão que tem filhos que sabem têm sabido como se tornar mais amigos do seu pai do que o outro filho. Mas os outros filhos continuam sendo filhos. Ele pede e o pai vai dar. Só que tem filhos de filhos, né? Graças a Deus que no meu caso eu tenho um filho, o Adriano. E ele é meu amigo. Eu repreendo ele, confronto ele como pai, né? Não como senhor, como pai, não como rei, não como juiz. Eu repreendo ele como pai. Quando Deus te repreende, meu irmão, igreja brasileira, quando Deus te repreende, igreja hispano-americana, quando Deus te repreende através de um homem de Deus, com a sua palavra, não é como um juiz. Ele te repreende como pai, para que como pai você entenda como um filho que o pai te está corrigindo e quer que você se encaminhe e viva uma vida diferente na casa do pai, em meio da família da fé. Quando o pai te repreende, quando Deus te repreende, quando Deus te fala duro, que dói, que te ofende, é porque Deus está corrigindo seus filhos. Porque se Deus te repreende como um juiz, você já tivesse morto faz tempo. Porque o juiz é justo. Se Deus te corrigisse como juiz, e ele sabe que aquilo que você fez é pecado e merece morte, era para você estar morto faz tempo.
Era para você já estar acabado, aniquilado. Mas como Deus é Pai maravilhoso, cheio da graça, aleluia, Ele te repreende, Ele te corrige, te disciplina. Ele te ofende. É para te corrigir. É para demonstrar o coração dele para ti, para que você continue sendo filho obediente. Porque Deus não quer destruir seus filhos. Ou você já viu, bem, hoje em dia eu tenho visto tanta coisa aqui no Brasil, porque eu moro aqui no Brasil, tenho visto tanta coisa, pais matando seus próprios filhos, mães matando seus filhos, filhos matando seus pais. Já vi isso. E eu falo do Brasil porque eu moro no Brasil, não é que somente aqui no Brasil aconteça isso, não. Falo porque aqui é que eu tenho visto isso. Entendeu? Só que, naturalmente, o pai, ele ama, ele provê ao filho, ele ensina ao filho, ele corrige ao filho. Quando o filho está errado, ele vai corrigir, tem que corrigir. Leia Provérbios, igreja. Igreja brasileira, leia Provérbios e aprenda um pouco como criar os teus filhos, segundo o princípio de Deus, segundo a perspectiva do Espírito Santo de Deus, segundo a inspiração de Deus. Leia Provérbios para que você viva uma família segundo a ordem de Deus, não como você quer, não como o sistema brasileiro te manda, como Deus te manda, porque Deus está por em cima do Brasil, por em cima de todo nome. Deus é Deus e tem que ser obedecido. Quando eu repreendo, quando eu castigo, quando eu disciplino meu filho, é porque eu amo ele. Porque ele é meu filho, eu tenho autoridade para isso. E ele é meu filho. Ele não é meu escravo, ele não é meu servo, ele é meu filho. Então quando Deus te repreende, quando Deus repreende a igreja, é para que a igreja caminhe como filho. Né? Para que os filhos caminhem pelo caminho. Porque se Deus repreender a igreja como um juiz, como um justo juiz, Deus acaba com a igreja, gente. Se Deus repreendesse, ou castigasse, ou corrigisse a igreja como um justo juiz, dependendo da situação, a maioria da igreja estaria acabada. A maioria da igreja não existisse, porque Deus é justo e ele é um juiz. E o juiz dita a sentença justa. Mas como ele é pai, o pai muitas vezes dá oportunidade, dá chance. Deixa ele quieto. Mas adiante eu pego ele. Esse é um pai. Tem vezes que eu tenho feito assim com meu filho. Deixa ele quieto. Depois eu vou pegar ele. Eu vou falar com ele. Se ele não me obedecer na primeira ou na segunda, eu vou ter que ser um pouco mais duro. Eu vou ter que bater até que ele abra o entendimento, como esse aqui, né? E a quem bate, se ele abrirá. Né? Vou ter que usar um pouco mais de estratégia mais difícil, mais dolorosa. Que nós não gostamos que Deus haja duramente conosco. Nós não gostamos, nós queremos que Deus sempre responda. Nós queremos sempre buscar e encontrar. Mas, irmão, na parte de buscar, você não está buscando da forma certa. Porque as pessoas só estão pedindo para Deus, Senhor, eu te peço isso, em nome de Jesus. Praticamente estão como dando ordem para Deus. Tu não pode chegar ao nível de Moisés se nem sequer passa pela parte de buscar, de mover, de pagar um preço, de investir tempo. Tu não pode chegar a um nível de ousadia maior, a um nível de intercessão sobrenatural, se você não paga preço com Deus, gente. Como é que você que tem um chamado de intercessão, ou que pensa que, ou acha que tem um chamado de intercessão, ou intercessor ou intercessora, se você não gosta de pagar preço com Deus, se você não gosta de orar, você não gosta de intimidade com Deus? Intercessor profético é isso. Aquele que paga tempo com Deus, que ora. Que gasta tempo com o Senhor. Que gasta tempo com Deus. Então, gente, Deus está falando muitas coisas hoje sobre... Eu comecei falando sobre pedir. E pedir tem a ver com intimidade. Intimidade tem a ver com ousadia. Ousadia tem a ver com família. Um relacionamento entre pai e filho. Os filhos são ousados para pedir a Deus. E por isso que Moisés falava para Deus com ousadia, porque ele era filho, além de ser amigo de Deus, tinha intimidade com Deus. Deus tinha intimidade com Moisés. Olha aqui, o qual entre vós é o homem que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Né? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, versículo 11, se vós, sendo maus, saber dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Deus nunca vai te dar uma coisa má. Deus nunca vai te dar uma coisa ruim para você.
Deus disse aqui a palavra de Deus, Jesus está falando aqui, declarando com a sua própria boca, que o Pai que está no céu dará o que é bom aos que lhe pedirem. Aos que lhe pedirem. Ah, mas eu pedi para Deus isso e está vindo é prova. Mas a prova é boa. Porque se Deus disse aqui que é boa, que é bom, que Deus te dá é bom, é porque você precisa passar por provas. E é bom, porque vai tratar o teu caráter. Vai tratar o teu caráter. Vai tratar o teu coração. Vai moldar o teu coração. Ele vai quebrar o teu coração. Vai moldar o teu coração. Vai te fazer uma nova pessoa, um homem de Deus ou uma mulher de Deus diferente. Então, quizá Deus não te respondeu com aquilo especificamente que tu pediu. Mas Deus te deu como pai, te respondeu como pai. O Pai que está no céu dará o que é bom. Dará o que é bom. Não está falando que Deus dará o que está pedindo especificamente. Deus dará o que é bom aos que lhe pedirem. E quem é aqueles que lhe pedem a Deus? Aqueles que têm intimidade com Deus. Que têm uma vida com Deus. Deus vai dar o que é bom. Deus sempre vai te dar o que é bom. Assim pareça mal para ti. Assim pareça algo ruim para você. Assim pareça algo desagradável para você. Mas Deus que é Pai, Ele está no céu. Aleluia. Ele vai te dar sempre o que é bom. Ele vai te dar o que é bom para nós. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Então, irmão, pedir. Temos que entender muita coisa sobre pedir. Entendeu? Muitas vezes nós pedimos, pregamos ao Senhor, pregamos a palavra de Deus para a igreja. Ou pregar sobre pedir, falamos só a coisa rasa de pedir. Deus disse que vai te responder, então peça a Deus, porque Deus vai te responder, peça hoje, mas é muito mais profundo, gente. Pedir tem a ver com uma vida de intimidade. Pedir tem a ver com atitude. Pedir tem a ver com aceitar a vontade de Deus quando Deus te dá uma coisa que quizás você não pediu, mas você pediu para ti. Mas Deus te deu aquilo que você precisava e não aquilo que você pediu no momento exato. Mas disse a palavra que Deus vai te dar sempre o que é bom. Deus nunca vai te dar algo que é mal para ti. Eu falei que os fariseus, os religiosos, sempre, também têm algo que pedir. Os que são religiosos também pedem alguma coisa. Olha aqui como falam aqui os religiosos para Jesus. Então alguns dos mestres da lei, os fariseus, e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver de tua parte algum milagre. Hoje os religiosos só querem ver milagre. Você quer ver um religioso? Você veja uma pessoa que está pedindo sempre o sobrenatural de Deus, o milagre acontecer. Gente, essas pessoas normalmente são os fariseus, são os religiosos da tua igreja. Pessoas que não gastam tempo com Deus, que não querem nem conhecer Deus, que não se importam com conhecer Deus, mas só querem um milagre. Só querem a bênção. Só querem a bênção. São aqueles que vão fazer uma campanha. Uma campanha do milagre. Campanha para que Deus prove uma casa. Campanha para que Deus cure. Campanha para isso. E para aquilo. São fariseus. Porque disse que alguns dos fariseus da lei e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver de tua parte algum milagre. Coisa sobrenatural. Olha a resposta de Jesus. Ao que Jesus responde: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, pede o sobrenatural. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Viu a diferença entre filhos e religiosos? Viu a diferença, gente? Você viu a diferença entre religiosos que pedem? Irmãos, eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Assim você não gosta. Eu sou filho de Deus. Mas como filho de Deus e conhecedor da palavra de Deus pelo Espírito Santo de Deus, eu também creio no sobrenatural. E quando pessoas me perguntam a mim, pessoas têm me perguntado: César, por que hoje não se vê o sobrenatural? Por que não se vê os milagres? Por quê? Será que acabou isso? Porque aqueles grandes homens não se manifestam como antigamente. Aí eu perguntaria: por que você não está sendo esses homens de Deus que você está pedindo? Por que você não está sendo esses grandes homens de Deus que você está querendo ver? Por que você não se torna um?
Mas se você, por que você não se torna um grande profeta, um grande homem de Deus, cheio do sobrenatural de Deus, aqueles homens que conhecem a Deus, por que você não quer ser um? Por que você não se torna um homem desses? Eu quero ser um desses. Eu confesso, eu quero ser um homem de Deus, que caminha numa vida de intimidade com Deus. Eu sou falho, sou pecador, tenho errado, tenho muito errado. Mas eu quero, e eu busco, eu invisto tempo, horas, madrugadas, choro, lágrimas, sonhos. Eu invisto tempo, temos que pagar preço, gente. Como é que eu vou querer ver uma geração diferente? Como é que eu vou querer de novo os milagres? Como é que eu vou querer ver de novo a manifestação sobrenatural do Espírito Santo? Como é que eu vou querer de novo ver homens, profetas de Deus que façam obras sobrenaturais e milagres? Como? Se eu mesmo não estou querendo. Então, se eu quero algo, primeiro eu tenho que começar por mim. A mudança tem que começar por mim. A mudança começa por você, meu irmão. A mudança, aquilo que você quer ver, começa por você. Seja você essa primeira pessoa, em nome de Jesus, na tua geografia, no teu bairro, na tua casa, na tua família. Gente, para a glória de Deus, eu tenho 28 anos no Evangelho, recém cumpri 28 anos no Evangelho. E eu fui o primeiro cristão, a primeira luz, a primeira lâmpada da minha casa, da minha família. Quando eu falo minha família, falo da minha casa, da minha mãe, meu pai, meus irmãos. Desde os 14 anos. E desde criança, desde criança em Cristo, eu queria sempre ver o sobrenatural. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Só que para mim ver o sobrenatural como eu tenho visto, eu tive que aprender no meu decorrer, na minha caminhada cristã evangélica, na minha caminhada, eu tive que aprender primeiro a ser filho. Eu tive que aprender primeiro. Eu tive que aprender primeiro a como ser filho. Eu tive que receber aquilo que a vida não me tinha dado, paternidade de Deus, paternidade de verdade. E na minha caminhada, conhecendo a paternidade, tendo intimidade, aprendendo a ser filho, Deus tem me permitido ver milagres sobrenatural através da minha vida, através das minhas mãos, através da minha boca, através das minhas orações em outras pessoas. Deus tem me permitido ver o sobrenatural. Eu tenho experimentado coisas sobrenaturais que nunca alguém me mostrou, que nunca vi no YouTube. E eu falo para a glória de Deus. Eu só falo assim, resumindo, sem dar detalhes, porque somente eu e Deus sabemos o que temos vivido. Somente eu, na minha intimidade com Deus, sei o que eu tenho vivido e experimentado. Porque eu quis e eu quero. Se eu estou parado hoje, porque eu estou num propósito de estudar, estou estudando medicina, estou parado. Mas eu quero ser. Eu quero ser realmente um avivalista para uma geração, para manifestar, para trazer de novo, primeiramente, a palavra de Deus, que acerque os filhos de Deus ao Pai novamente, e o sobrenatural de Deus, que venha a ser uma marca e um selo na minha vida, na minha família, no meu ministério, para de novo trazer de volta e demonstrar que Deus continua sendo Deus, que Deus continua sendo o Senhor, que Deus continua fazendo milagres, que Deus continua fazendo obras sobrenaturais, que Deus continua curando, que Deus continua levantando e ressuscitando morto, que Deus continua sendo Deus através dos seus filhos, não através de fariseus hipócritas, através dos seus filhos. Porque os religiosos, os fariseus, eles somente querem os milagres, querem as bênçãos, querem ver milagres, querem ver os sinais maravilhosos, sobrenatural, mas eles mesmos, eles não acreditam. Eles não acreditam e não querem. Eles não têm uma vida com Deus, não têm uma vida justa com Deus. Então como é que você quer ver o sobrenatural, meu irmão? Como é que tu queres ver o sobrenatural nessa geração na igreja? Se você mesmo não acredita, se você mesmo não se torna um milagre, se você mesmo não se torna um filho de Deus, se você mesmo não quer viver uma vida de intimidade com Deus. Mas para ti, para você, é mais fácil criticar e murmurar e demandar ser um juiz. Deus não te chamou para ser juiz. Deus te chamou para ser filho. E quando você seja filho, aí você vai conhecer o sobrenatural. Por isso que Deus te manda, por isso que Deus me manda. Buscai-me vivereis. Quem busca, encontra. Quem busca, quem paga preço. Quem se move
Quem investe na minha presença vai encontrar o sobrenatural, vai encontrar. Quem busca na fonte vai se tornar ousado, vai poder orar, vai poder guerrear contra demônios, potestades, principados, contra Jezabel, contra Apolião, contra todos os principados de alto nível. Você vai poder lutar no nome do Senhor. Mas é um processo que você tem que querer viver. Porque tem pessoas que dizem, isso é um processo, só Deus sabe. Só Deus sabe, mas só você sabe e você quer também. Eu quero, eu sei que eu não sei nada, mas como eu quero, eu vou pagar preço. Eu, César Augusto Machado Figueira, eu vou pagar um preço, eu vou investir, eu vou orar. Eu não sei quantas vezes eu vou cair, vou errar no caminho, mas eu quero ver o sobrenatural de Deus, porque eu sei que Deus continua sendo Deus. Eu sei perfeitamente que Deus quer fazer e tem feito milagres e vai fazer mais milagres até que Cristo venha, até que o Espírito Santo seja retirado da terra. Porque aí é que a profecia vai acabar. Os milagres vão acabar quando o Espírito Santo não exista mais. Enquanto você, enquanto eu tenha dentro de mim o Espírito Santo de Deus, as profecias não vão acabar. Os milagres não vão acabar. Está entendendo? O sobrenatural não vai acabar. Só acaba quando você quer. Quando você para de orar, quando você para de buscar, quando você para de ter intimidade com Deus, quando você para de conhecer a Deus, quando você se torna um religioso, como os fariseus, que somente querem um milagre, somente querem as bênçãos, mas não querem a Deus, não querem investir tempo, não querem pagar preço e se desculpam com Deus. Mas que não dá tempo porque eu trabalho. Isso, eu estudo. Para de ser hipócrita. Para de ser mentiroso, religioso. Você não quer. Você somente quer o sobrenatural. Você quer as bênçãos, os benefícios de Deus. Mas você não quer viver uma vida com Deus. Você não quer pagar um preço de intimidade. Intimidade é uma vida com Deus, como Moisés tinha. Você vai falar com Deus como não é que você está mandando, você vai falar com ousadia com Deus porque você é íntimo de Deus. É íntimo, e somente os íntimos falam com Deus como um filho fala para o pai, com ousadia. Pai, eu quero isso. Pai, me dá isso. Pai, me dá aquilo. Porque Deus é pai, gente. Deus não é somente Senhor, o rei, assim, Senhor, Senhor. Deus é Pai, Ele é o Abba, Pai. E tudo aquilo que você pedir, disse a palavra do próprio Jesus, o próprio Filho de Deus falou, que o Pai que está no céu vai te dar tudo aquilo que é bom, se você pedir. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Que Deus te dê entendimento, que Deus te dê humildade, em nome de Jesus. Que Deus te dê coragem e ousadia para receber esta palavra, para reconhecer que você precisa investir mais em Deus. E se você quer ver milagres, falo para ti, meu irmão, para você, minha irmã, se você quer ver milagres agora, nesta geração, se você quer ver o sobrenatural de Deus nesta geração, as manifestações sobrenaturais de Deus, os sinais de Deus, se você quer ver, torne-se um primeiro. Viva uma vida de intimidade. Invista tempo com Deus e você vai aprender a ser filho. E como filho, você vai pedir ao pai e o pai vai te responder como pai. E como filho, você vai ter a mesma autoridade do pai e você vai operar sinais, prodígios e milagres em nome de Jesus. Mas você precisa aprender e entender e ser humilde e honesto. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom dia, uma boa tarde para vocês. Em nome de Jesus. Amém.